sou louco e não sei o que responder. Sou louco e estou na dúvida. É a minha opção hoje. Sou louco e estou na dúvida, sinceramente. Porque eu realmente acho que é pouco, só que para a realidade do Corinthians é muito. Quer matricular o seu filho ou sua filha numa escola bilíngue de respeito? Casa Branca Educacional. Na Casa Branca, cada detalhe existe para apoiar o desenvolvimento do seu filho. O nome Casa Branca, aliás, reflete o compromisso em criar ambiente restaurador em que famílias se sintam acolhidas e as crianças realmente se sintam em casa. A infraestrutura aconchegante valoriza cada momento, porque a Casa Branca acredita, para um aprendizado bilíngue pleno, que o mais importante é que cada aluno se sinta bem-vindo, respeitado em seu ritmo e feliz para aprender. Aprender com alegria e diversão. Entre em contato no link na descrição. Venha viver essa experiência. Casa Branca, parece casa, é escola, um espaço seguro para o seu filho crescer bilíngue e feliz, desde a educação infantil ao 9º ano. Educação bilíngue de verdade. Esporte Clube Corinthians Paulista recebeu 3 propostas pelo André. As 3 são da Itália. Uma do Milan e outra da Juventus, de 25 milhões de euros. O valor da proposta da Inter está abaixo da proposta de Juventus e Milan. Não me falaram o valor, mas eu trouxe na semana passada, o Corinthians havia recebido uma proposta de 15 milhões de euros, lembra? Acho que era 15, né, que eu trouxe, agora não lembro direito, acho que era 15 milhões de euros da Inter. Então está bem distante da proposta dos seus rivais. Então o Corinthians tem uma proposta em mãos da Juventus, de 25 milhões de euros pelo André, e outra proposta do Milan, também de 25 milhões de euros. As 2 propostas que eu apurei de 25 milhões de euros são informações exclusivas do canal Café do Setorista. Eu acredito que o Corinthians vai acabar vendendo, ou fica com alguma porcentagem, ou faz alguma negociação com o próprio André. Vamos aguardar para ver o fim dessa história. Agora, o Corinthians me confirmou, tá? A informação que eu estou passando para vocês, ela já é confirmada pelo Corinthians. O Corinthians me confirma que as propostas foram recebidas, e o Corinthians me confirma em off também que elas não foram recusadas ainda, que o Corinthians está avaliando, né, as propostas para fazer o melhor negócio. Mas o quê? O Corinthians não me confirma os valores, tá? Tem que ser honesto e fazer o trabalho sempre correto. O Corinthians não me confirma os valores. Os valores, eu levei para o Corinthians a informação que eu tinha, de 25 milhões de euros. Eles me confirmaram os clubes que receberam a proposta e não confirmaram o valor para mim. Mas o valor eu sei, né? Então a informação é quente, tá? Dentro do Corinthians, a percepção que eu tenho é que acho que eles vão vender. Essa é a percepção que eu tenho em relação a essa proposta. Pode até ser que não venda, isso é minha opinião agora. O que tem de informação, para separar opinião de informação. Informação, Corinthians recebeu 3 propostas. Uma eu vou até descartar, que é da Inter de Milão. Então vamos lá, Corinthians recebeu 2 propostas de 25 milhões de euros, uma da Juventus e uma do Milan. Se o Corinthians quiser realmente esse valor, escolhe o clube. Agora, tem outra coisa, não é só escolher o valor, escolher o clube. E aí não é nenhuma informação, agora eu vou opinar e vou especular. Vamos supor, eu já falei isso aqui, que o Milan resolva pagar à vista, mas a Juventus não. Ou vamos supor que o Milan resolva pagar, ou a Juventus resolva pagar em 2 vezes, e o Milan em 4. Enfim, aí é melhor a Juventus. Então, a melhor forma de pagamento deve influenciar o Corinthians na escolha dessas propostas. Lembrando que o Corinthians tem 80% dos direitos econômicos do André. Quanto que é o valor de 25 milhões de euros? Vai dar 151 milhões de reais. Quanto que é tira 20% desse valor aí? Bora trabalhar, né, gente? Vocês também queriam que eu fizesse essa conta também? Hein? Então você tira aí, 20%, né? Quanto que o Corinthians ficaria? Seria interessante também se o André abrisse mão dos 20%. E aí o Corinthians ficaria com tudo e já venderia. Agora, é muito pouco? Vamos lá.
tem duas coisas aí. 120 milhões de reais é muito pouco? Para o André, só que a gente tem que entender a realidade do futebol hoje. Ele ainda é considerado um volante, um meio-campista. Eu não sei, né, se o Corinthians conseguiria mais do que isso. Essa análise não pode ser só assim, eu venderia ou não venderia, é bom ou é ruim. Não dá para fazer só essa análise hoje. 25 milhões de euros, o Corinthians ficando com 80%, poderia ser melhor? Poderia ser muito melhor. Muito melhor. Para a realidade do Corinthians hoje, um clube que está sufocado financeiramente, entrando 120 milhões de reais aos cofres do clube, e o Dorival vai ter uma reposição hoje já, ele pode hoje formar o time com Ranieri, Alan, Bidon, o Jesse Lingard. Então vai lá, Ranieri, Alan, Bidon, Jesse Lingard. Tá bom o time, ainda, não é? Pode pôr o Carrídio, pode pôr o Matheus Pereira, pode pôr o Garro no meio campo, enfim. O time ainda fica bom. É claro que o André é acima da média, vai fazer muita falta. O João falou, prefiro vender o Bidon. Eu também. Eu hoje prefiro perder o Bidon do que perder o André, tá? Eu também. Eu tô com um colega aí que falou isso. Então tem duas coisas, gente. 25 milhões de euros é pouco, 80% de 25 milhões de euros hoje é pouco, 120 milhões de reais é pouco, o André é pouco. Agora, é pouco para a realidade do Corinthians? Não, aí não é pouco. Isso aí vai trazer uma sobrevida ao clube muito grande. Corre-se aquele risco. O André, vocês acham que corre o risco de lá na frente não chegar mais proposta desse valor? Ninguém pode falar. Vai depender do momento do Corinthians, vai depender do momento do André, depende de mil coisas. Para a gente ficar trabalhando com o que pode acontecer lá na frente é muito difícil, gente. Agora é a gente aguardar, o risco existe, né? De perder uma grande venda também. Porque quando teve proposta para o Guinegão, vocês falaram, não vende de jeito nenhum. E aí vocês viram o que aconteceu. Hoje não chega nem metade do valor. Eu avisei do Duqueiroz lá atrás. Agora, Samir Carvalho, eu acho que chega a proposta maior ainda pro André, se esperar lá na frente. Mas eu só acho. Eu não tenho certeza. E eu não sou o presidente do Corinthians, eu não sou o Marcelo Paes. Enfim, é difícil, velho. É difícil você hoje chegar e falar assim, ó, eu acho que vai chegar, mas e o presidente do Corinthians, que tá com a corda no pescoço em relação à grana, que precisa de dinheiro para pagar mil coisas, e se eu sou o presidente do Corinthians, tem 120 milhões que eu posso entrar agora, e lá na frente não é uma certeza que eu vou conseguir mais, sendo que esse dinheiro entra agora, esse dinheiro pode entrar agora e o André ficar ainda. Porque a janela do futebol italiano fechou no último dia 2 de fevereiro. Já faz 25 dias que fechou. Você pode pegar 120 milhões na mão e entregar o André só no meio do ano. E se você souber negociar, você entrega no fim do ano. Isso eu não sei ainda. Agora, eu confesso para vocês que hoje eu votaria na quarta opção. Sou louco e não sei o que responder. Sou louco e tô na dúvida. É a minha opção hoje. Sou louco e tô na dúvida, sinceramente. Porque eu realmente acho que é pouco, só que para a realidade do Corinthians é muito. Não o que eu faria, mas o que eu acho que vai acontecer. Eu acho que o Corinthians vai vender. Opinião só, tá, gente? Opinião. Porque eu entrei em contato com o Corinthians para passar, né, a informação que eu recebi. Em on, o Corinthians não confirma os valores. Em off, claro que eu tenho informação em off, eu consegui, né, informação dentro do clube. Então, em off, eles me confirmam, né? Fontes me confirmam 25 milhões de euros. Em on, o que é em on? Oficial, o Corinthians confirma que tem as propostas de Milan e Juventus, até a da Inter também, mas o que interessa pra gente aqui agora, nem coloco aí no título, porque a da Inter nem chega perto da Juventus e do Milan. Então, o Corinthians confirma as propostas para mim e ainda me confirma de forma oficial que ainda não recusou as propostas. Então é uma situação que eu acho que o Corinthians vai acabar vendendo, né, para entregar no meio do ano, no mínimo. Marcelo Saltari, tem que ver o valor fixo. Não adianta ter bônus. Tem que ver o valor fixo, não adianta ter bônus. Não, mas esse valor é fixo, não tem bonificação. Eu não estou falando 20 mais 5, é 25 cheio. Entendeu? 25 cheio. É 25 cheio. Agora eu não sei
quem vai pagar à vista ou parcelado, né? Se o Corinthians vai ficar só com 80% ou fica com o valor cheio. Ainda não tenho, eu tenho bastante detalhes, já apurei bastante coisa, né? Tudo exclusivo, valor, clubes, tudo. Agora, esses detalhezinhos, né? Eu acho que são esses detalhes que vão fazer diferença, sabe? E também a escolha do jogador. Se o André falar assim, eu quero o Juventus, meu amigo, e se o André chegar e falar assim, eu quero o Juventus e abro mão da minha parte, tem isso também. Ou eu quero o Milan, não, a Juventus paga mais, mas eu quero o Neymar. Eu lembro, né? De novo voltar na história do Neymar, porque eu cobri o Santos na época e trouxe com exclusividade a venda do Neymar para o Barcelona. A melhor proposta que o Santos recebeu foi do Real Madrid, mas o Neymar quis ir para o Barcelona, entendeu? O Santos recebeu uma proposta do Chelsea maior que a do Barcelona, e o Neymar quis o Barcelona. Tanto que o Neymar não é a maior venda da história do Santos. A maior venda da história do Santos é o atacante o Rodrigo, né, que tá lá no Real Madrid. E o Gabigol depois foi vendido para a Inter de Milão por um valor acima da venda do Neymar. Olha como o Santos vendeu mal, não é só o Corinthians. Essas experiências valem essa hora. Porque eu tô aqui dando uma opinião que eu já vi acontecer, né? O próprio jogador, precisando neto, né? O próprio jogador escolher, entendeu? O próprio jogador escolher. Se confirma uma opinião minha, né? Que o André hoje está mais pronto que o Breno Bidon para a Europa. Porque o Corinthians não recebeu ainda nenhuma proposta pelo Bidon nesse valor de 25 milhões de euros. E o Corinthians recebe 2 de 25 milhões de euros pelo André. 4 gols na carreira e 2 no ano. Isso, é isso, né? 4 gols, 8 jogos só como titular, um volante com 4 gols. Pô, velho. 8 jogos como titular, um volante com 4 gols. É muita coisa, mano. Entendeu? É muita coisa, ele é muito jovem, velho. Então, assim, eu acho que o André tá mais pronto que o Bidon, porque o André tem marcação, a marcação dele é melhor que a do Bidon. O André tem mais porte físico que o Bidon. O André tem estatura maior que a do Bidon. O André desarma e arma, o Bidon mais arma. Entendeu? É um jogador que a Europa gosta mais, até pelo tamanho. Fez 4 gols, 2 ano passado e 2 esse ano, com pouquíssimos jogos. 4 gols, 2 ano passado e 2 esse ano, com pouquíssimos jogos como titular. O pessoal falando, é um Paulinho. Cara, os números dele são muito representativos. Agora, 25 milhões de euros é pouco? Claro que é, ainda mais porque o Corinthians tem apenas 80% dos direitos econômicos dele. Só que o Corinthians tá afogado, velho. Entendeu? E ele não vai agora, né? Então, assim, até para não ficar repetitivo, a gente fazer um panorama aqui. O que vai definir a venda do André é se algum clube resolver desempatar, oferecendo 27, 28, 30, que seria o ideal, né, gente? Algum clube que cobrir essa diferença de 20% que o Corinthians tem, que é mais ou menos muito parecido com o que eu acabei de falar. Algum clube que pague à vista e o outro não. Eu acho que isso que vai fazer a diferença, entendeu? E a escolha do jogador. Se ele quer Juventus ou se ele quer Milan. Se ele quer ser o novo Pogba da Juventus, que até tem um estilinho parecido, né? O torcedor da Juve vai fazer essa comparação, a imprensa italiana vai fazer essa comparação quando vê o André com a camisa da Juventus. Vocês acham que eles não vão fazer essa comparação? O novo Pogba da Juve? Vamos fazer essa comparação, entendeu? Então, eu acho que isso que vai definir. O Corinthians esperava 20 milhões de euros, o Corinthians esperava uma proposta pelo André de 20 milhões de euros. 20 milhões de euros. Chegou uma de 25. Então, eu acho que o André vai ser vendido. Aí já não é informação, tá? É uma opinião. Eu acho que ele vai ser vendido. Entendeu?